TV Hopeful, aprenda ouvindo. Olá e bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. O tema de hoje é, ao mesmo tempo fascinante e um pouco perturbador. A gente vai mergulhar em como a cultura de um lugar pode moldar o comportamento das pessoas. Especificamente os atos antissociais logo depois que um grande desastre acontece. Exatamente. É um tema complexo porque o nosso instinto, quando a gente pensa em desastres, é imaginar cenas de heroísmo, de comunidades se unindo, né? Sim, claro. E claro, isso acontece muito. Mas o que as fontes que a gente analisou hoje mostram é que essa não é nem de longe a única história possível. E o material que a gente está usando como base é um capítulo de um livro acadêmico chamado Cultura e a Criminologia do Desastre. A ideia aqui é extrair a essência do argumento para a gente entender uma questão central. Por que algumas comunidades se unem de forma exemplar, enquanto em outras o caos e o comportamento criminoso parecem explodir? A palavra cultura pode soar meio abstrata, mas vamos ver como ela se torna assustadoramente concreta nesses momentos. Sem dúvida. O capítulo começa definindo cultura daquele jeito clássico, como um todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes. Certo. Tudo aquilo que a gente aprende vivendo em sociedade. Mas um ponto-chave e que guia toda a discussão é que cultura não é exatamente o comportamento em si, mas uma abstração dele. É o conjunto de símbolos e significados que guiam as nossas ações, sabe? E o texto já começa com um exemplo que deixa isso muito claro. A tal da Queijo Navy, na Louisiana, nos Estados Unidos. Sim, é um ótimo exemplo. Depois de grandes inundações, cidadãos comuns pegam seus barcos de pesca e saem por conta própria para resgatar vizinhos. A ação concreta é o resgate, mas o significado cultural por trás é gigante, fala de autossuficiência, de uma norma local de ajuda mútua, que é super forte. Perfeito. E para mostrar como o significado é tudo, o material contrasta esse caso com o desastre do derramamento de óleo da BP, também naquela região. Lá, donos de barcos de camarão também usaram seus barcos para ajudar, mas na limpeza do óleo. Certo. Só que eles foram apelidados de spillioners, uma mistura de spill, que é derramamento, com millionaires, milionários. Milionários do derramamento. Nossa percepção foi completamente diferente. Exatamente. A interpretação cultural foi de que a motivação ali era o lucro, já que eles eram pagos pela empresa, e não o altruísmo. A mesma ação básica, usar o próprio barco para ajudar numa crise, recebeu significados culturais opostos. E é essa camada de significado que já existe antes do desastre, que a gente vai ver que pode levar tanto ao heroísmo quanto a atos terríveis. E essa ideia de que a cultura pode ter um lado bem sombrio nos leva a um dos casos mais chocantes do material. Um evento histórico que revela o pior da resposta a um desastre. O grande terremoto de Kanto, no Japão, em 1923. É um caso extremo. O cenário já era apocalíptico. Um terremoto devastador, seguido por incêndios gigantescos que consumiram Tóquio. Uma destruição total. Total. Mas o horror que veio a seguir não foi causado pela natureza. Começaram a se espalhar rumores de que a minoria coreana que vivia no Japão estava se aproveitando do caos para iniciar uma revolta. Mas de onde saiu isso? Como um rumor desses ganha tração no meio de uma destruição assim completa? Aí que entra o fascinante e trágico papel do contexto cultural pré-existente. Os coreanos já eram um grupo marginalizado na sociedade japonesa da época. Vistos com desconfiança, como inferiores. Era um bode expiatório conveniente, então. Perfeito. O desastre não criou esse preconceito, ele apenas ativou o que já estava latente. E o pior, não foi um movimento espontâneo. O governo e os militares tiveram um papel ativo. Eles endossaram os rumores? Eles fizeram mais do que isso. Incentivaram ativamente a formação de grupos de vigilantes civis e espalharam boatos de que os coreanos estavam envenenando poços de água e planejando saques em massa. Meu Deus. Em um momento de pânico e desinformação, essa propaganda oficial foi como jogar gasolina no fogo. É difícil até de imaginar as consequências disso. O que aconteceu com as pessoas na rua? O que aconteceu foi um massacre. Cerca de 6.000 homens, mulheres e crianças coreanos foram caçados e mortos por seus vizinhos, por cidadãos japoneses, muitas vezes com a ajuda ou o consentimento de militares e policiais. Que horror!
A cultura de desconfiança e xenofobia, alimentada pelo Estado, se transformou em violência em massa no caos do pós-desastre. E como se o massacre em si não fosse horrível o suficiente, o material aponta para um encobrimento logo em seguida, certo? Sim, o que torna a história ainda mais sombria. Para controlar a narrativa, o governo de Tóquio publicou uma coletânea de histórias comoventes, retratando cidadãos e as autoridades como heróis abnegados que enfrentaram a fúria da natureza. Ou seja, criaram uma narrativa heróica. Exato. E essa publicação simplesmente apagou o massacre da história oficial. A cultura, através da propaganda, foi usada para construir uma memória seletiva do desastre, uma que limpava a imagem do Estado e da sociedade. É impressionante pensar nisso, especialmente quando a gente contrasta com uma imagem mais recente do Japão. O texto faz exatamente essa comparação com o terremoto e o tsunami de Tohoku, em 2011. A devastação foi gigantesca, talvez até maior. Sim. Mas a resposta social foi o oposto. Quase não houve crimes. É um dos contrastes mais fortes que existem. Em 2011, cofres cheios de dinheiro foram encontrados nos escombros e devolvidos intactos às autoridades. Milhares de carteiras e bolsas foram entregues aos postos policiais. A pergunta óbvia é: por quê? O que mudou? E a resposta, segundo o material, está de novo na cultura. Exatamente. A explicação está numa norma cultural japonesa que se tornou extremamente forte ao longo do século XX. Uma aversão profunda ao roubo e um grande incentivo social para devolver bens perdidos. É algo ensinado desde cedo, visto quase como um rito de passagem para as crianças. Ah, interessante. Nas entrevistas com os sobreviventes de 2011, a resposta era consistente. Eles não pegaram nada que não fosse deles porque não queriam trazer vergonha para suas famílias, para sua comunidade. Isso é fascinante. Sugere que o controle social informal, a vergonha ou respeito pela comunidade, pode ser infinitamente mais poderoso do que qualquer presença policial. Sem dúvida. O medo da vergonha foi maior que a tentação da oportunidade. Exatamente. Em 1923, a cultura legitimou a violência contra um grupo. Em 2011, a cultura inibiu o comportamento antissocial de forma generalizada. O desastre foi o teste de estresse que revelou qual norma cultural era mais forte em cada momento. E essa ideia de divisões que já existiam sendo amplificadas pelo desastre não se limita a um país, né? O tsunami de 2004 no Sudeste Asiático, que o material descreve, é um exemplo disso em uma escala massiva. Exato. O tsunami do Boxing Day é um estudo de caso perfeito sobre como o mesmo evento natural gera respostas sociais totalmente diferentes. O que se viu é que os conflitos étnicos e religiosos que já existiam antes da onda gigante foram os principais determinantes de quem receberia ajuda e quem seria esquecido. Como no caso da Indonésia, na região de Aceh. Isso, de Aceh, foi uma das mais atingidas, mas o grupo étnico local, os Aceneses, tinha um longo histórico de conflito separatista com o governo central da Indonésia. E aí? E aí que o resultado foi que a ajuda humanitária, tanto nacional quanto internacional, foi inicialmente negada ou dificultada pelo governo. Eles se tornaram vítimas duas vezes, primeiro do tsunami e depois da política. A ajuda foi usada como uma arma. E no Sri Lanka a situação parece ter sido ainda mais paralisante? Foi um nó político e cultural completo. O Sri Lanka recebeu uma quantidade enorme de ajuda internacional, mais de 2 bilhões de dólares. Mas o dinheiro ficou congelado. Congelado? Mas por quê? O motivo era um conflito intenso sobre se os recursos deveriam ou não ser compartilhados com os rebeldes dos Tigres Tamil, um grupo separatista que controlava uma das áreas mais afetadas pela onda. Então a ajuda chegava ao país, mas não chegava às vítimas por causa de uma briga política antiga. Precisamente. Partidos políticos da base do governo ameaçaram derrubar a coalizão se a ajuda fosse compartilhada. E, num exemplo extremo de como a cultura se manifesta, monges budistas, que são uma força política importante no país, ameaçaram atear fogo em si mesmos em protesto. Que loucura! O desastre não uniu ninguém,
Ele se tornou apenas mais um campo de batalha para um conflito cultural e étnico que já durava décadas. Isso nos leva a uma outra situação, talvez ainda mais complexa. O que acontece quando o desastre atinge um lugar onde a violência não é a exceção, mas já faz parte do tecido social do dia a dia? O material aborda os casos do terremoto de 2010 no Haiti e do tifão Haiyan nas Filipinas em 2013. Essa é uma questão crucial. Nesses lugares, não é que o desastre cria a violência do nada. Ele abre novas oportunidades e dá novas justificativas para padrões de violência que já estavam normalizados. No Haiti, por exemplo, o texto fala que a cultura de gangues já era uma pré-condição estabelecida, um poder paralelo ao Estado. Sim, e isso moldou o tipo de crime que a gente viu depois do terremoto. Não foram apenas saques por desespero para conseguir comida e água, embora isso também tenha acontecido. Teve algo mais, então? Sim. O que os relatos mostram é um padrão de violência que refletia a estrutura social que já existia. Por exemplo, violência sistemática contra mulheres que conseguiam cupons de alimentos, que eram vistos como um recurso valioso. Houve até ataques armados a orfanatos para roubar suprimentos e ajuda humanitária. A violência não foi aleatória, então. Ela seguiu as linhas de poder e vulnerabilidade que já estavam traçadas. Nas Filipinas, a análise aponta para pré-condições semelhantes. Um governo com pouca presença em muitas áreas, uma alta taxa de posse de armas e índices de homicídio já elevados. E o que aconteceu lá? Depois do tufão Haiyan, além dos saques por sobreviventes famintos, houve roubos organizados de joias, eletrodomésticos e o mais terrível, relatos de sequestro e tráfico de crianças que ficaram órfãos no desastre. E o efeito disso é devastador, porque a própria violência acaba impedindo que a ajuda chegue, certo? Vira uma espiral. Exatamente. É um ciclo vicioso terrível. A percepção de insegurança faz com que as organizações de socorro e ajuda humanitária tenham medo de entrar nas áreas afetadas sem escolta militar. O que atrasa tudo. Atrasada. E essa hesitação, que é compreensível, atrasa a chegada de suprimentos vitais. O atraso aumenta o desespero da população, o que, por sua vez, pode levar a mais saques e violência, confirmando o medo inicial das organizações. A cultura pré-existente de violência acaba, na prática, punindo ainda mais as vítimas do desastre. Ok, então a gente viu xenofobia virando massacre no Japão, conflitos étnicos paralisando a ajuda no Sri Lanka e a violência de gangues se intensificando no Haiti. Parece um caos de fatores diferentes, mas o material que estamos analisando sugere que existe uma lógica por trás disso tudo, uma espécie de fórmula para o crime em desastres. Sim, e o modelo que o capítulo propõe é bastante claro e ajuda a organizar todas essas informações. Ele diz que a probabilidade de crimes em desastres aumenta drasticamente quando 3 elementos específicos convergem no mesmo tempo e lugar. Certo. Vamos analisar essa fórmula. O primeiro pilar seriam os infratores motivados. O que exatamente motiva alguém nesse cenário? É só o desespero por comida? É mais complexo do que isso. A criminologia chama essas motivações de tensões, ou strengths, e o modelo as divide em 2 categorias. Primeiro, as tensões gerais, que já existem na sociedade antes do desastre. Pobreza, desigualdade, discriminação, raiva do governo. Coisas que já estavam ali. Isso. Depois vem as tensões específicas do desastre, que são um resultado direto do evento. A dor da perda de entes queridos, o trauma da perda da casa e a frustração com uma resposta oficial lenta ou inadequada. Entendi. Então temos uma mistura de ressentimentos antigos com traumas e desesperos novos. Isso cria a motivação, mas imagino que a oportunidade também se escancara, o que nos leva ao segundo elemento, os alvos adequados. Exato, um desastre cria uma abundância de alvos fáceis quase da noite para o dia. Propriedades abandonadas, casas destruídas com bens expostos, pessoas desorientadas e vulneráveis. Tudo vira um alvo em potencial. Até mesmo os comboios de ajuda humanitária e o dinheiro que começa a fluir para a região. A oportunidade para o crime se multiplica de uma forma sem precedentes. Ok, temos a motivação e a oportunidade.
Mas nada disso aconteceria em larga escala se houvesse algum tipo de ordem. É aí que entra o terceiro e último elemento, imagina: a ausência de vigilância. Precisamente. A vigilância, que normalmente nos protege, entra em colapso. E isso vale tanto para a vigilância formal, a polícia, os bombeiros, os serviços sociais, que estão sobrecarregados, Certo, eles estão focados no resgate. a coesão da comunidade. As redes sociais que nos vigiam e nos protegem no dia a dia são rompidas. As luzes se apagam, literalmente e figurativamente. Então a tempestade perfeita é essa: pessoas altamente motivadas pelo desespero, uma oferta quase infinita de alvos fáceis e a ausência completa de qualquer um para impedir. Quando esses três fatores se alinham, a chance de crime dispara. Exatamente. E o modelo também explica por que o crime não acontece. Se um desses elementos estiver ausente, a chance diminui muito. Por exemplo, no Japão, em 2011, havia alvos adequados e ausência de vigilância formal. Mas faltava a motivação para roubar. Exato, faltava o primeiro elemento, os infratores motivados. A forte norma cultural contra o roubo e a vergonha agiu como um freio interno poderoso. Faz todo sentido. Então, o desastre em si não cria criminosos do nada. Ele apenas estabelece as condições, a motivação, a oportunidade e a falta de supervisão. E é a cultura local, com suas normas e preconceitos pré-existentes, que vai determinar a força e a direção dessa tempestade. É a conclusão central do material. A cultura não é um fator secundário, um detalhe interessante. Ela é fundamental. Normas e valores negativos que já estavam presentes antes da primeira onda ou do primeiro tremor, seja a intolerância étnica, a desvalorização das mulheres ou a aceitação da violência como método para resolver problemas, estão diretamente ligadas às respostas antissociais que a gente viu. O desastre simplesmente age como um revelador, um catalisador que expõe e amplifica o que já estava na alma daquela comunidade. E isso me deixa com uma reflexão final que o próprio material provoca. Ao olharmos para esses eventos de fora, como no Haiti ou no Sri Lanka, com que precisão a gente consegue realmente entender as normas culturais que estão em jogo ali? A nossa própria falta de compreensão, o nosso viés cultural, pode limitar seriamente a nossa capacidade de interpretar por que certos comportamentos acontecem. Isso nos desafia a questionar as nossas próprias lentes culturais quando tentamos dar sentido a esses eventos tão complexos e tão humanos. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.